Amigos do Cartola, muito boa noite, pontualmente na ilha de Upoaçu, 18 horas e 59 minutos, praticamente 19 horas. Está no ar mais um editorial Amigo do Cartola. Meus amigos, o Campeonato Brasileiro está tomando os seus devidos nortes. E a gente prometeu aqui que com 15 rodadas iríamos fazer um balanço, um recorte sobre a administração da SAF e as administrações da cartolagem e também o balanço dos treinadores. E a coisa está ficando mais emocionante porque retornou ao meio de onde ele jamais deveria sair, porque ele encanta, ele é admirado, ele é invejado, ele é engolido, mas mostra que ainda é o melhor treinador do futebol brasileiro de todos os tempos. O professor Lucha, ele voltou. E o corintiano precisa levantar a mão para o céu e agradecer um gênio que tem no seu comando. Vamos falar disso, tá? Meus amigos, eu quero iniciar esse editorial trazendo a todos vocês uma informação que circula no meio futebolístico e que não é bom que isto aconteça, porque pode acabar de uma forma não muito desejada para o clube de regatas da Vasco da Gama. Estão tentando passar pano nos erros constantes que o time do Vasco vem acometendo nas partidas, naquela ideia de achar que a sequência é importante. Muito bem, a sequência é importante. Mas, meus amigos, a sequência é importante quando você inicia um trabalho, aí você joga uma partida, joga duas, joga três, joga quatro, joga cinco, e aí não vê os resultados, mas você está vendo uma evolução. No caso do Vasco, chegamos à conclusão de que o tamanho do Vasco é muito para o seu Maurício Barbieri e o seu Pedro Raul. Já deu. Maurício Barbieri e Pedro Raul não têm envergadura para estar no clube de regatas Vasco da Gama. Maurício Barbieri está no Vasco desde quando o Vasco subiu para a Série A. Na nova organização de futebol, o Vasco vem trabalhando com o Barbieri. E o que nos traz a preocupação é que o Vasco, ele só jogou 2 torneios, sendo que um não influenciou no outro, e um torneio ali no meio que foi eliminado rápido, que foi a Copa do Brasil. O Vasco jogou o Carioca com Maurício Barbieri. E o Vasco está jogando o Campeonato Brasileiro com Maurício Barbieri. Ora, o que está acontecendo? O Vasco passa a semana treinando e quando chega para enfrentar seus adversários, eu anotei aqui, o Vasco só tem um esquema, é o 4-3-3. Esse esquema que Maurício Barbieri adota, ele não dá nenhuma alternativa de repertório para situações onde o time sofre pressão,
ou quando o time tem a bola ao seu comando, o Vasco não tem nenhum tipo de ação. E estamos vivendo um Deus nos acuda e não tem evolução nenhuma. Não, mesmo ontem, o Vasco teve exatamente aí, chutou mais a gol que o São Paulo. De fato, chutou. De fato, o Vasco teve aproveitamentos igual ao time do São Paulo, mas isso é só no campo da matemática, associado a alguma marcação ali, outra aqui. Mas no ponto de vista do desempenho, o Vasco não existe em campo. Aquele quarto gol, o terceiro, se eu não me engano, que foi do seu Berola, o jogador do São Paulo, nota-se claramente uma posição errada de Robson Bambu e que isso não tem nada a ver com o comando de zaga, o time defensivo do Vasco da Gama, composto ali por Mita Rodrigues, Lucas Piton, Léo Pelé e Robson Bambu. Não tem nada a ver porque são grandes jogadores. O Vasco tá com uma defesa boa. Eu estou afirmando aqui, vou repetir. Estamos com um time de zaga muito bom. O time do Vasco não está sendo treinado. Aquele terceiro gol foi erro de treino. Erro de treino, posicionamento. Os gols que o Vasco fez ontem contra o São Paulo foi mais um descuido também do time do São Paulo, que está em organização com o Dorival Júnior, crescendo exponencialmente, técnico brasileiro, do que uma jogada ou uma técnica, uma ação de Barbieri. Barbieri está perdido. E Barbieri perdeu o vestiário. Barbieri perdeu o comando. Maurício Barbieri, você já era, principalmente após aquele seu infeliz comentário diante de uma das maiores camisas mundiais, que é a do Vasco da Gama. Como é que você vai dizer que o Vasco pega de 3-0 em São Januário, que é porque o Santos é de time de Série A? Você perdeu o comando do Vasco. Você perdeu o vestiário. Nada que você faça daqui para frente vai adiantar. E eu nunca imaginei que o Clube de Regatas Vasco da Gama, que está muito bem obrigado nas suas finanças, está com um trabalho de bastidores muito solidificado, iria entrar ou irá entrar para o jogo contra o Fortaleza preocupado em perder o jogo para o Fortaleza, que tem um time organizado, mas a camisa do Vasco é do Vasco. E Maurício Barbieri está perdido. Nessas condições, nós defendemos a mudança de treinador. Porque Barbieri está exatamente há 6 meses no Vasco da Gama. Está uma temporada no Vasco da Gama. E o Vasco não mostrou nada de novidade. Gente, o time do Vasco, ele é um time muito bom. Ele tem padrão do Botafogo. O Botafogo é líder do Campeonato Brasileiro. E o Vasco não consegue evoluir. Barbieri, você já deu, meu amigo. Você é treinador, infelizmente, de time mediano. Nem no Bragantino você conseguiu dar jeito. Então, a 777, Salgado, Paulo Brax, Abel Braga, o Abelão. Se o Vasco não conseguir um resultado satisfatório, que não seja a vitória contra o Fortaleza, é preciso mudar enquanto há tempo, porque se deixar chegar na metade do campeonato, será um Deus nos acuda. Fica essa nossa mensagem ao Clube de Regatas Vasco da Gama, aos seus dirigentes. É preciso trazer um treinador. Cuca está no mercado. Não vão cair nessa de vitimismo,
Não vão cair nessa de politicamente correto, não vão cair nessa de guerreiros não sei da onde, história bonita. Cuca é um treinador, Cuca é um monstro, tá livre no mercado. Agora não sei se ele vai querer também com esse tipo de coisas que andou acontecendo de forma obscura no futebol brasileiro. Mas Cuca tá aí. Tem outros também que podem estar. O próprio, se perder hoje, o próprio Mano Menezes pode ser cotado para assumir o Vasco. Porque, meus amigos, é o que eu vou começar agora. Ele voltou porque ele não vai cair. O corintiano o Corinthians está com um monstro. O Corinthians está com um mago. O Corinthians está com o melhor técnico brasileiro de todos os tempos. O Corinthians está com o técnico que mais inovou no mundo. O Corinthians está com o técnico que mais lançou jogadores expoentes nesse mundo. O Corinthians está com o técnico que mais comando de vestiário tem no mundo. O Corinthians está com um técnico que sabe organizar administrativamente toda a cadeia da direção de futebol como ninguém. É o professor Lucha. Luxemburgo está de volta. E novamente Luxemburgo só precisou, meus amigos, de três jogos para conseguir iniciar um padrão tático e iniciar a caminhada para a vanguarda corintiana. E que se seu Condé não tomar cuidado, Luxemburgo vai tirar o Atlético Mineiro da Copa do Brasil e o Corinthians se tornará um franco atirador nessa Copa do Brasil, caso ele tire o Corinthians. Porque, além de tudo, não existe técnico mais copeiro do que Vanderlei Luxemburgo. Luxemburgo entrou em campo com aquele seu velho esquema tradicional, básico, feijão com arroz, que a imprensa e muitos futebolistas por aí dizem assim, tá ultrapassado. Luxemburgo espera o Flamengo durante 20, 25 minutos do primeiro tempo e depois ele começa, no feijão com arroz, quebrar esta loucura de 4-2-2-2 de Sampaoli. Esses técnicos estrangeiros, eles chegam aqui no Brasil e começam a mudar, a fazer variações de esquemas básicos para dizer que é alguma coisa. Meus amigos, 4-2-2, ele é um 4-3-3 ou ele é um 4-4-2. Para com isso. Aí eles ficam iludindo esses treinadores, ficam iludindo esses torcedores de plantão, essas viúvas de técnico estrangeiro, e que o Flamengo, após aquela caveira de burro que estava na Gávea com Vitor Pereira, começou a pegar um padrão com o Sampaoli. E o Flamengo tem um time bilionário, o Flamengo tem um time organizado, o Flamengo tem uma base construída, o Flamengo tem jogadores de seleção. Então o Flamengo tem a obrigação de desenvolver e o Flamengo não desenvolve porque não tem treinadores para fazer isso. E mais uma vez está provado que não é essa brincadeira boba de botar 4-2-2-2, 4-3 não sei o quê, papá. Luxemburgo me entra com 4-4-2 e de novo dá um nó tático em pleno Maracanã, onde o que menos vai ficar transparente nesse jogo é esse gol de Léo Pereira. Não vamos desmerecer a vitória do Flamengo, é um grande time. Pegou um time em construção. E aí tem corintiano desesperado, falando besteira, que Luxemburgo já era. Meus amigos, o Corinthians veio de Cuca, que não conseguiu nem treinar, não teve cabeça para treinar o clube. Nós estamos com 7 rodadas.
Dessas 7, 3 jogos do Brasileiro, o Cuca não conseguiu. Luxemburgo pegou o time, já vai o quê? Copa do Brasil e agora mais 3 jogos. 3 ou 4 jogos. E vocês querem que Luxemburgo dê jeito na bagunça que está no Corinthians? Entendam que Luxemburgo conseguiu encontrar uma forma de jogar e lançou os jogadores que estavam esquecidos no banco de reserva do Corinthians, porque uma coisa ele sabe fazer, ele sabe dotar o jogador de brio. Vários jogadores do Corinthians entraram e deram recado. Eu vejo aí muita gente, jornalista, falando que Fagner já deu. Que loucura! Fagner é um dos melhores laterais do Brasil. Provou isso em campo. Uma zaga posicionada. Corinthians marcando por zona. Quando teve a posse de bola, o Corinthians chutou exatamente 17 vezes no gol do Flamengo. O Corinthians teve 9 escanteios a seu favor. Foi traído por uma ironia do destino. E mais uma vez a arbitragem tentou dar o gol ao Flamengo com aquela falta próximo da grande área. Mandrake, que a bola pegou no peito do jogador do Corinthians. Portanto, é preciso respeitar o trabalho de Vanderlei Luxemburgo, porque ele vai fazer o que ele prometeu. Ele vai fazer o Corinthians brigar lá em cima. Porque quem assistiu esse jogo de hoje, contra um dos melhores times do Brasil, não tem o que dizer que isso não pode acontecer. Não tem o que dizer. Hoje foi um teste, onde todo mundo, se você pegar do seu Maurício Prado ao seu Juca Kfouri, ninguém esperava o que hoje ia acontecer. Era 3-0 para o Flamengo, era roda e Luxemburgo ia cair. Se Luxemburgo cair, o Corinthians vai para a Série B. Não tem ninguém que possa dar jeito na bagunça do Corinthians que não seja Vanderlei Luxemburgo. É um mago, é um monstro. E daqui a mais 7 rodadas, ou 8 rodadas, que vai completar 15 rodadas, vamos fazer o recorte. Porque hoje nós temos aí as primeiras colocações e a SAF dominando. Cruzeiro vai se ganhar, vai para segundo lugar amanhã. Botafogo, primeiro colocado. Futebol, SAF. E infelizmente o Vasco da Gama não está nesse nível, porque o Vasco está pecando em não ter um comandante à altura da sua camisa. Esse foi o nosso editorial. Parabéns, professor! Você tinha que estar na seleção brasileira.